ali embaixo tem um microfonezinho. Pronto. Eu venho falar. Me ouvem agora? Bom, boa tarde para vocês. Meu nome é Pedro, como disse o professor Rodrigo, e é um prazer aqui imenso estar falando com gente tão bonita que eu estou vendo na tela do meu computador. E vamos tratar sobre essa ferramenta que nos ajuda tanto, que é o Elan, não muito utilizado ainda no Brasil, mas que agora terá propagadores aí na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, enfim, nós não vamos ter como falar com profundidade de todas as ferramentas que o Elan nos traz, mas para o potencial que se busca em uma pesquisa linguística ou em linguística aplicada, creio que nós poderemos sair daqui hoje sabendo ferramentas que nos serão muito úteis para esse fim. Eu conversei com o professor Rodrigo mais cedo, essa é a primeira vez que eu utilizo o Meet, e é por isso que estou aqui um pouco perdido, vou tratar trazendo uma ferramenta nova, mas sem saber exatamente como usar a ferramenta que nós estamos utilizando aqui para a comunicação. Então, vocês me desculpem, as perguntas iniciais que eu vou fazer, muito básicas aqui no começo, eu estarei aprendendo, na verdade, porque eu preciso mostrar para vocês a minha tela. Você quer dizer, professor Rodrigo, ou alguém me diz? Oi, Pedro. Como é que eu compartilho a minha tela para vocês? Oi, Pedro. Os comandos estão todos ali embaixo, onde você acionou... Estou ouvindo. Onde você acionou o som... Apresentar agora. Isso, tem uma flechinha que diz apresentar agora. Ok. É como o Zoom, como você diz. É parecido. Certo. Mas antes disso, então, o Elan, eu já vou logo dizendo, ele não vai fazer transcrição para vocês. Então, muita gente pensa que essa ferramenta vai fazer toda a transcrição, você só tem que ter o áudio. Não. Na verdade, o Elan, ele é muito mais do que isso, e a transcrição, o trabalho de transcrever o seu áudio ou o seu vídeo, se você estiver trabalhando com vídeo, esse trabalho será seu ainda, embora o Elan te ajude muito a organizar muito dos seus dados e também preparar os seus dados para serem utilizados em outras plataformas, em outros programas, como o R, o Pratt e vários outros que existem, ou até mesmo para que você tenha uma planilha do Excel muito bem organizada com seus dados linguísticos. Bom, e vocês estão vendo o Elan? Está começando a compartilhar. Agora foi. Ok. Certo. Então, a primeira coisa que eu vou ser bastante prático, na verdade, aqui. Depois, no final, ou se vocês não estiverem entendendo, vocês podem me interromper e fazer perguntas, tudo bem? Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é importar a gravação, ou seja, colocar o áudio que vocês têm dentro do Elan. Então, para isso, vocês venham a File, New, e vão procurar, então, aqui para mim já saiu bastante fácil, que está Caio. Caio é o nome do participante, é o nome fictício do participante da gravação. Já saiu, mas se não estivesse fácil aqui, você buscaria pelo seu computador, onde quer que esteja o arquivo. Você marca o arquivo. Então, clica aqui para que a gravação venha para cá. E então, ok. E pronto. Pedro, posso só te interromper aqui? Sim? Posso só te interromper um pouquinho? É que todo mundo já deve ter baixado. A gente está esperando, todo mundo já baixou o Elan, já baixou o arquivo de som. Tá tudo bem? Isso, Todo mundo já fez isso? Essas instruções estavam lá no Google Meet, né? Tudo bem. Só para ter certeza que a gente está no mesmo...
Não, mas lá estava simplesmente que era para baixar. Aqui eu estou dizendo como que é para colocar dentro do Elan. Acho que essa etapa vocês não tinham feito ainda, tinham? Bom, uma vez então aí, o arquivo de som dentro do Elan, a primeira coisa que vocês devem, que eu sugiro que vocês façam logo é salvar. Venham em Save As para salvar. E aí vocês salvam com o nome que vocês quiserem, onde vocês quiserem. Vou colocar aqui Caio, sei lá, Caio participante. E também que venham novamente aqui a file e façam o backup automático. Marquem aqui, ó, 1 minuto, para que a cada minuto que vocês estiverem trabalhando com o Elan, se estiverem, por exemplo, fazendo transcrição por 2 horas, e aí, de repente, acaba a bateria do seu computador, você não perde todo o trabalho que você fez. E a cada minuto, o próprio Elan vai estar salvando todo o seu trabalho. Ok? Ótimo, sim, mas Pedro, me perdi. Você pode repetir isso, porque isso é importantíssimo. Como certo. salvar automaticamente? Você vem em File, Backup automático, e marca 1 minuto. Pronto. Está feito. Pegou aí? Sim. Ok. Ótimo. Depois disso, nós precisamos criar aquilo que no Elan chamam de type e tier. Quando vocês vêm aqui, ó, a type, add a new type, ou seja, criar um novo tipo. Um tipo é o tipo de gravação que você tem. Aqui você já tem um que é chamado de default, mas vocês podem ignorar por enquanto. E vamos colocar aqui, vamos chamar esse tipo de entrevista. Se vocês ouviram o áudio, vocês viram que é um fragmento bem pequeno de uma entrevista. Então, vamos chamar esse type de entrevista, certo? E fechar aqui. Aí nós podemos criar os tiers. O que são os tiers? São, na verdade, as linhas da transcrição, da sua transcrição, de cada participante. Então, se você tem 2 pessoas conversando, você vai ter 2 tiers. Se você tem 3 pessoas conversando, você terá 3 tiers. E é isso que eu vou criar agora. Para quem está com o Elan, desculpa atrapalhar. Para quem está com o Elan em português, é trilha. Tipo, primeiro, entrevista, não sei o quê. E à direita. Meu Deus, eu nem sabia disso. À esquerda. Tá em português? O meu está em português, mas a gente vai se ajudando. E à direita, okay. à direita do tipo está trilha. Então, primeiro vai em tipo, caracteriza que tipo de dado é, daí então vai para trilha. E depois trilha. Então, vem aí em trilha ou tier, dependendo da língua, e vão add a new tier, então adicionar uma nova trilha, acrescentar uma nova trilha, e aqui vem a forma de preencher. Então, o nome, eu vou criar primeiro o do Caio, que é o participante da gravação, o nome dele aqui também, e o anotador, o annotator, no caso, sou eu. Isso aqui não é muito importante quando você está trabalhando sozinho, somente você e os seus dados. Mas quando é um grupo de estudos, por exemplo, com um banco de dados grande, que tem muitas entrevistas que estão sendo transcritas, cada uma por um aluno, por um professor, por um pesquisador, então é muito importante ter essa anotação aqui, porque depois é possível saber quem fez o trabalho e se houver alguma dúvida, algo que puder acontecer, é possível, então, resgatar quem foi que fez esse trabalho. A importância dessa parte aqui?
Acho que sim. Bom, e o tipo de trilha que vocês veem aqui é entrevista, que foi o tipo de trilha que nós criamos. Adicionar, e aí está aqui em cima, Caio, tipo de trilha, entrevista, o participante é o Caio e quem é o anotador é Pedro. Na gravação estou eu também, porque é uma gravação piloto de uma pesquisa que eu fiz, mas foi somente a piloto, então eu vou criar uma trilha para mim também. Então é Pedro, aqui, Pedro aqui, e Pedro como anotador também. E o tipo de trilha, entrevista. Então pronto. Pode fechar, e aí se vocês olharem aqui, vocês vão ter Caio e Pedro. Esse default aqui não faz a menor diferença. Vocês podem deixá-lo aí, como podem retirá-lo. Então, se quiserem, podem vir aqui, a trilha, deletar, aí marca default e deleta. A gente não precisa ter isso ali. E vai ter o tipo também, deletar, pode deletar, deixa a entrevista e deleta. Quando for deletar, tem que ser sempre nessa ordem, tá? Primeiro trilha, depois tipo. Porque se você tentar deletar o tipo primeiro, ele vai dizer que tem trilha que está dependente desse tipo. Então, não é possível deletar. Então, vamos deletar aqui. Pronto. Resolvido. E agora ficaram somente Caio e Pedro. Alguma pergunta até aqui? Tranquilo. Pedro, eu tenho uma pergunta. Meu nome é Sim. Aida. Boa tarde. Eu posso criar essa trilha nesse tier para, por exemplo, colocar só um silêncio? Marcar o tempo de silêncio? Ou eu preciso de colocar o nome do falante? Eu entendi a sua pergunta. Você pode fazer qualquer uma das duas coisas. Na hora de a gente vai chegar na parte chamada de segmentação. Então, na hora de segmentar, você pode segmentar e colocar a palavra silêncio. Ou então você pode criar uma trilha separada e segmentar naquela trilha o silêncio. Eu vejo a possibilidade de você fazer. Para mim não faz diferença. Agora, para o seu trabalho lá com os seus dados, depende de quais são as suas perguntas de pesquisa, qual o tratamento que você vai dar, como que você vai fazer essa transcrição, o nível, a profundidade de detalhes que você quer nessa transcrição, aí depende do seu caso. Mas eu não vejo diferença. Tá? O pessoal da análise da conversação, por exemplo, vai querer uma trilha somente para o silêncio. É justamente isso que eu ia falar. Tanto a Aida quanto o Vanderlei. Tanto a Aida quanto o Vanderlei. A Daniela. E eu acho que tem mais gente aqui. O pessoal do grupo, a Juliana também, o pessoal do grupo de pesquisa de análise da conversa, aqui do nosso programa. Então, eles acredito que estão fazendo o curso justamente para fazer essa transcrição mais burilada, né, que tem todas aquelas convenções. Mas também é possível fazer transcrições mais grosseiras, caso a sua pergunta de pesquisa, né, isso não no caso da análise da conversa, mas a depender da sua pergunta de pesquisa e da sua abordagem. Por exemplo, se você está fazendo uma análise de narrativas, você não vai necessariamente marcar todos os fenômenos linguísticos. Você pode fazer uma transcrição menos detalhada. Mas por isso que a Aida fez essa pergunta. Entendi. No caso da minha pesquisa, por exemplo, eu não precisava dessa profundidade, eu precisava muito mais saber o que as pessoas estavam dizendo, mas não a duração da pausa, das hesitações, ou onde elas estavam exatamente. E então, para mim, isso não era
relevante para análise, que eu falo no passado como se eu tivesse terminado, né? Que eu estou fazendo. Mas, enfim... à vontade. Não, mas é só para deixar claro que, como muita gente aqui também faz análise da conversa, que pode-se utilizar o software para fazer essas transcrições bem detalhadas também, com marcação de silêncio, sobreposição de fala, não é isso? Pode-se sim. E também o Elan, se você quiser, a gente vai chegar lá. Ele te mostra exatamente o tempo em que alguma coisa começou e terminou. Então, se você fizer a pausa, o Elan depois vai dizer para você em que ponto na entrevista, em que ponto no tempo da entrevista a pausa começou e a pausa terminou, por exemplo, ou a frase começou e a frase terminou. Então, tem como deixar na hora de extrair a transcrição, depois dela feita, o tempo de cada fala aparecer, com muita riqueza de detalhes. Isso é maravilhoso. Quando eu fiz as transcrições da minha tese, que era não a minha análise da conversa, mas eu precisava de transcrições muito detalhadas, e isso era 2009, eu não sabia de Elan, estava eu com o gravador no computador e o cronômetro no celular na mão. Era um inferno, demorava séculos. E ficava naquele negócio, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Bom, sim. O Elan ajuda muito nisso. Aqui, então, a gente tem... Só um segundo, Pedro. A Yesênia levantou a mão. Boa tarde. Gostaria de perguntar com relação à linha mãe. Não sei se é a linha mãe, eu acho que é essa linha a principal que tem no tier. Será que pode abrir? E eu queria saber se ela está relacionada a cada participante, ou seja, se eu tenho um participante, eu deveria criar uma linha mãe para cada participante? Linha mãe. Desculpa, qual é o seu nome novamente? Verônica. Verônica, você sabe me dizer onde que está vendo isso exatamente? Linha mãe? No tier. Aqui, no tier. Ajuntar new tier, eu acho que é isso. Tá, entendi. Isso, Sim, e a sua dúvida é se você pode... Se eu criar uma linha mãe, eu teria que criar uma para cada participante? Não, na verdade, as linhas mães são aquelas que têm filhos, digamos assim, né? Exatamente assim que se diz. São aquelas que têm uma hierarquia entre os tiers, entre as trilhas. Então, se você tem uma trilha que você tem aí o Caio, por exemplo, né? Você pode criar uma linha para o Caio como linha mãe e uma outra linha para o Caio, que seria aquilo que o Caio, somente para as pausas do Caio, que era o que a colega estava perguntando agora há pouco, né? E pode criar uma terceira linha também, que seria uma linha ligada à linha mãe Caio, para, por exemplo, as hesitações do Caio. Então, você tem o que o Caio fala, depois as pausas do Caio, hesitações do Caio. Então, isso seria a linha mãe e as linhas filhas na hierarquia. Né? Aqui a gente não está lidando com isso ainda, mas a gente vai chegar lá. Tá? Aqui a gente está lidando somente com duas linhas em que nenhuma é mãe e nem filha, porque são independentes, que é Caio e Pedro somente. Tá bom? Tá bom. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acredito que a resposta vai aparecer no decorrer do que a gente for discutindo. Se não aparecer, você volta a perguntar. Tá bom? Obrigada. Pedro, tem uma pergunta. Desculpa. Ok. Vamos lá. Você provavelmente vai chegar a isso quando você falar de segmentação, mas é que parece que está todo mundo ansioso.
Também, então, seria nessas linhas, nessas linhas filhas, que eu poderia, por exemplo, fazer descrição corporal, de olhar. Olhou para a esquerda, olhou para cima, olhou para baixo. Exatamente. Tá. Você pode fazer dessa forma, ou caso pode fazer... tenha vídeo, né? Sim, caso seja vídeo, ou caso seja, por exemplo, você tenha feito anotação de pesquisa etnográfica, por exemplo, e aí tem algum movimento. Se bem que nesse caso já vai estar anotado lá na sua nota de campo. Mas se você quiser colocar isso na transcrição, é uma boa forma de fazer. Porque quando a gente faz pesquisa etnográfica, a gente quer anotar tudo, né? Quer anotar até a pessoa respirou, a gente coloca. Que é exatamente a característica uma das características da etnografia. A riqueza de detalhes. Mais alguém? Não? Bom, aqui agora então a gente tem as duas trilhas e os comandos, que vocês podem ver aqui o volume, não tem muito segredo aqui. Aqui é a velocidade. Se vocês podem usar aqui para ouvir o... vocês estão ouvindo o áudio? Sim. Ouvem, ok. Então, vocês podem usar esse comando aqui para tocar o áudio, ou podem fazer Ctrl espaço. E aqui podem aumentar. Ou colocar mais lento, para ficar mais fácil de transcrever. Mas ainda não estamos na fase da transcrição, tá bom? Então, só para não... o volume aqui também já está no máximo. E tem aqui alguns comandos, aqui, por exemplo, depois que fizer a segmentação, por exemplo, você utiliza isso aqui. Se você tem uma segmentação que vai deste ponto até este ponto, por exemplo, e você quer trabalhar dentro desse ponto, então você toca aqui e não aqui, e o som vai aparecer somente dentro daquela segmentação específica. Se você for aqui a opções, você vai encontrar aqui, ó, os modos, anotação, não sei como é que está em português aí, Media Synchronization Mode, modo de transcrição, segmentação e Interlinear Mode. A gente vai focar mais em anotação, transcrição e segmentação, certo? A anotação a gente vai usar mais para quem faz pesquisa quantitativa. Não sei se tem alguém aí no grupo que faz pesquisa quantitativa. A gente utiliza para categorizar os dados. A transcrição é o modo para fazer a transcrição, é quando você já fez toda a segmentação, você segmenta o áudio da forma que você quer, em frases curtas ou longas, ou como você quiser, como a sua pesquisa demandar. E uma vez isso tendo sido feito, então hoje você vai para o modo de transcrição, que é o modo em que você vai ter que digitar, por isso que eu digo que o Elan não transcreve para você. Alguém dizendo algo? Não. Ok. Vamos falar, então, sobre a segmentação. Se você coloca aqui no modo de segmentação, eu gosto de utilizar esse modo aqui. Tem vários outros aqui, certo? Mas eu gosto desse aqui por achá-lo mais simples. Por que ele é mais simples? Você toca no Enter, e quando você libera o Enter, ele para de segmentar. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona isso. Olha só. Viram aí? Que segmentou? Então, deixa-me voltar para o começo Aqui ele já começa falando. Olha, Enter, aí, com espaço.
E aí dei pausa e solto e já segmentou. Ó, sobrou um Szinho ali. Vocês perceberam? Aqui. Aí você pode pegar e aumentar a segmentação, o que ficou faltando. E olha, vejam aqui, aquilo que eu expliquei. Se quiser que toque somente no que está dentro da segmentação, vem aqui. Ainda tem um restinho de S. Ainda tem um restinho de S aqui. Aí você vem para cá. Pronto. Pode falar, Rodrigo. Os S são importantes para quem faz pesquisa em fonética, fonologia. Não, você pode deixar uns segundinhos para a gente testar, fazer aqui, senão a gente, né, para tentar fazer essa segmentação aqui, daí todo mundo testa e vê se consegue. Sim, deixa eu só repetir a instrução. Você vai colocar onde você quer fazer o segmento. Aqui ele disse PUM, então você coloca Enter, Ctrl, espaço. E aí toca o espaço de novo para parar. Solta o Enter e ele vai fechar a segmentação. Você pode repetir, por favor? Sim, claro. Eu vou apagar a segmentação. Olha, você pode primeiro, olha, Ctrl, espaço. Aí, aqui ele disse algo. Então, eu já sei. Inclusive, fica até mais fácil se você levantar isso para cá, para tornar as sonoras bem evidentes. Olha aqui, é bem aqui que ele fala. Viram? Ó. Ctrl, não, pressiona Enter, Ctrl, espaço, espaço novamente para parar. Aí solta o Enter. Pronto. Vou fazer mais uma. Olha, isso aqui é toda uma frase dele. Então, eu coloco aqui no começo, Enter, Ctrl, espaço, espaço. Lá na frente sobrou um pouquinho. Vou puxar para cá. Pronto. Pronto, podem praticar um pouquinho aí, como o Rodrigo pediu. Pedro, eu testei esse procedimento, funcionou, e também fiz com dois enters. Dois enters. Você tentou... Como a Rebeca falou no chat, e os dois funcionaram. Ótimo. Eu gostei mais desse, porque tem a outra forma, né? Vamos lá. Uma coisa que eu não fiz, mas não passou da hora, você precisa clicar aqui. Eu fiz, mas não falei. Clicar no nome de quem você quer segmentar. E aí ele vem aqui para cima. Se eu quiser segmentar a fala do Pedro, eu clico aqui, Pedro vai lá para cima. Entenderam? E já percebemos aqui, só de olhar aqui, eu vejo que o microfone do Caio está melhor. Ele está pegando mais som do que o microfone do Pedro. Mas, enfim, isso é um detalhe técnico. Então, vamos voltar para o Caio. O Caio está aqui. Está sendo segmentado a fala do Caio. Certo.
E aí depois, e aí você faz, eu sugiro, quando você estiver fazendo a transcrição, a segmentação do seu áudio, do seu vídeo, eu sugiro, isso é opinião minha, eu sugiro que você faça segmentação do áudio todo de um participante apenas, se você tiver 2, por exemplo. Depois você volta para o começo e faz do outro separadamente. Por quê? Primeiro, porque isso te faz ter mais contato com os seus próprios dados. Você vai ouvir mais vezes. E segundo, porque quando você tiver... primeiro você faz a segmentação da fala do Caio, por exemplo. Quando estiver fazendo a segmentação da fala do Pedro, algo que você não fez exatamente do jeito que você queria na fala do Caio, você pode corrigir. Então, eu acho interessante fazer dessa forma. Leva mais tempo, ao invés de fazer, por exemplo, 3 segmentações de um, depois 3 segmentações de outro. Então, leva mais tempo. Mas eu acho que compensa mais fazer dessa maneira. Você fazer com a fala de um participante primeiro, depois com do outro participante. Bom, vamos então imaginar que você... deixe-me fazer aqui alguma segmentação do Pedro. Bom, aqui é um riso, eu não vou segmentar porque não foi, seria um outro tier, uma outra trilha. Aqui sim, tem sim. Bom, já dá para a gente fazer. Então, vamos imaginar que nós segmentamos a fala dos dois até o final e queremos agora transcrever. Então, a gente vem aqui a opções, passa para o modo de transcrição, seleciona aqui entrevista e vem em aplicar, apply. Bom, aqui o que é interessante a gente saber? Primeiro, se você colocar aqui, já vai começar a tocar. Viram aí? Se quiserem que repita, vão em Tab. Ou então tem a opção de colocar aqui, ó, Loop Mode, e ele vai ficar repetindo. Ó, Tab. Então, não precisa ficar apertando para voltar a fita e depois ir para frente, para trás, para frente, para trás. Entenderam? Como 2 anos atrás, não é, Rodrigo? Gente, isso vai salvar a minha vida. Se eu tivesse o Elan, quando eu fiz minha tese de doutorado, eu não teria passado 2 anos transcrevendo. Exato. Bom, acho que ele diz, então... Me deem só um minuto, está em inglês aqui o teclado. Pedro, me surgiu uma dúvida aqui. Sim. Muita gente aqui, eu acho, no curso, né, como eu tenho pesquisa de linguística aplicada, eu acho que muita gente faz pesquisa em sala de aula, gravando sala de aula, né? Como quem já fez pesquisa em sala de aula sabe, gravação em sala de aula é sempre um caos. E tem sempre muitas falas que a gente não consegue atribuir a algum falante. Na transcrição, em geral, a gente não simplesmente deixa o nome do falante, em vez de colocar Caio, a gente deixa em branco, inaudível. Como é que eu faria isso no Elan? Seria um novo tipo? Quando você não entende o que foi dito por algum participante, porque está tendo muito barulho. Por exemplo, eu estou gravando... eu estou gravando uma sala de aula que tem 20 alunos. Tem gravadores nos 4 cantos da sala de aula, câmeras nos 4 cantos de sala de aula. Em alguns momentos, é muita gente falando ao mesmo tempo, eu não consigo atribuir
a fala a algum participante, por exemplo. Como eu faço isso para transcrever? Para deixar isso, olha, eu não sei quem falou isso. Você sabe? Bom, primeiro você escolhe uma maneira melhor. Por que você escolhe esse caminho tão difícil? Foi uma brincadeira. Por que você escolhe um caminho tão difícil de fazer a gravação? Bom, nesse caso aí, Rodrigo, eu criaria um tier para as falas que são ou inaudíveis ou que você não consegue atribuir ao autor daquela fala. Legal. Mas eu já fiz pesquisa assim também. Fiz brincadeira aqui agora, mas já fiz pesquisa assim. E principalmente quando eles estão em grupos fazendo alguma atividade, é muito comum a gente não conseguir entender quem está falando o quê, ou o dono da voz, digamos assim, falando, a gente não consegue entender o que está sendo dito. Mas o Elan não coloca, talvez essa fosse sua dúvida também, ele não coloca, por exemplo, um chiado ali por cima de uma frase que está sendo dita. Acho que isso não fazia parte da sua pergunta, não, né? Não, mas é uma boa observação. Certo. Entendi. Então, para o que não conseguir escutar, ou para o que não souber atribuir falante, abre um tipo novo, né? Uma trilha nova. Sim, eu abriria uma trilha nova no caso de não saber quem é o falante. Agora, se eu sei quem é o falante, mas não consigo entender, eu fico na trilha do falante e faço uma segmentação e coloco o inaudível. Tá, obrigado. Porque são duas diferentes. Uma coisa é saber quem está falando, mas não entender. Outra coisa é não saber quem está falando. Exato. Vamos lá aqui. Literalmente de para cá. Aí vocês dão Enter e ele vai para a seguinte. Se fala muito isso na Bahia. Enter de novo. Algo assim. Enter. Etc. Bom. Eu vou parar aqui É porque eu vou mostrar um outro agora. Aida, você tem pergunta e o Frederico tem uma pergunta também. Ok. Pedro, a minha dúvida... Que bom que não participativa. Os alunos de Linguística Aplicada aqui são os melhores alunos ever. Que maravilha. Pedro, a minha dúvida é que eu consigo ter acesso ao áudio, mas eu não estou conseguindo ver essa marcação quando tem a fala. Sabe, parece que é um gráfico. Esqueci como é que fala a frequência. As ondas sonoras. As ondas sonoras, perfeito. Certo, eu vou... O áudio está tocando? Perfeitamente, mas eu vejo o default e eu não vejo, e só, mas eu consigo escutar. Quando eu aperto o Ctrl, eu acho que é espaço, né? O áudio toca, ou quando eu aperto o play aqui. O arquivo de áudio está no seu computador? Está no meu computador, WAV, o formato. Porque isso acontece, isso acontece quando você não tem o arquivo de áudio no computador, mas se você tem... eu não sei, assim, de longe, dizer o que pode ser. Tá? Eu vou olhar futicando aqui. Muito obrigada.
Tá bom, mas, enfim, eu vou pensando até o final o que pode ser isso. Porque a única coisa que eu consigo imaginar que causa isso é quando você não tem o áudio no seu computador, mas você tem. Então, não tem. Aida, quem sabe você recomeça, abre um arquivo novo, coloca o áudio. Não deu certo? Várias vezes. E aqui eu tenho algumas opções, por exemplo, grade, texto, legenda. Eu acho que é alguma questão de configuração. Quando eu fiz o intercâmbio, eu cheguei a trabalhar com o Elan, eu fiz um mini curso lá, mas era mais com imagem, então o foco eram nas imagens. Uhum. Aí, entendi. Provavelmente, na época, a gente fez alguma modificação na configuração, mas eu vou tentar. Qualquer coisa eu desinstalo e instalo de novo. Tá, ok. Mas obrigada, muito obrigada. Por nada. Que isso, vamos lá. Tinha mais alguém com pergunta? Tô adorando. O Frederico tem uma pergunta. Tá no chat, eu leio para você. Oi, não, pode falar, Frederico. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Então, a minha pergunta era só naquela última tela que o senhor estava apresentando. O senhor foi mudando as linhas da fala entre Caio e Pedro. Eu queria saber se aquela mudança de linha o senhor foi fazendo apertando Enter. Foi Enter. Você dá Enter e então ele desce. Depois que você termina você termina de transcrever uma fala, uma linha, você dá Enter, ele vai para baixo. Todas as imagens, digamos assim, que vocês estão vendo, que eu estou apresentando para vocês, eu preparei um PowerPoint, eu vou mandar para vocês depois, tá bom? Um passo a passo, tipo assim, a setinha, clica aqui, depois ali, tudo bem? Então, é bem didático. Cliente, e aí vai para a parte de baixo. Vamos lá. Abrir uma guia. Não é uma guia. Eu quero mostrar para vocês agora já a transcrição completa. Pedro, você vai apresentar agora a tela inteira. Porque eu estava demonstrando para vocês como fazer a transcrição, só que eu usei uma parte, um fragmento somente, não é? Então, vamos imaginar que nós fizemos Eu não entendo porque eu não estou conseguindo compartilhar mais. A próxima. Tela inteira. Não é isso. Compartilhar uma janela, talvez. É isso, a janela. Acorda, Pedro. Pronto. Então, nós estávamos, na verdade, aqui, no modo de transcrição. Não era aqui? Inclusive, que o colega perguntou, o que fazia, por exemplo. Sim, aí se você quer ir para baixo, você clica em Enter. Depois, Enter. Certo? Então, aqui, 1 minuto de entrevista está todo transcrito. Então, você fez a transcrição, naquela hora eu somente estava demonstrando com um fragmento. Então, você volta, se você quiser voltar agora para um modo de segmentação, você pode ver que está tudo aqui. Veja. Em cada segmento tem a fala. E aí, o que acontece? Pedro, só uma pergunta. Sim. E as suas intervenções como entrevistadoras aparecem já no tempo no lugar onde elas aparecem na gravação? Exatamente. Ah, que incrível. Já ocorre dessa forma. Adorei. Exatamente. Inclusive, no tempo marcado. Bom, agora, tendo feito isso, a gente... O pessoal da análise da conversa está tendo
Múltiplos orgásmicos agora. Então, tendo feito isso, a gente já tem uma transcrição, né, que a gente acabou de fazer. A gente segmentou, a gente transcreveu, está tudo aqui, está segmentado, está transcrito, e aí você vai extrair. Para extrair, então, você vem em File, Export as Interlinear Text, esse tipo aqui. Aí aqui é que você vai determinar qual é o tipo de transcrição que você quer. Então, aqui, por exemplo, do jeito que está, se eu deixo isso aqui marcado, aparece, olha só, quando foi que essa frase começou a ser dita, aqui o tempo, 4 segundos e 598, 4,598 segundos, e terminou em 8 segundos 005, para essa frase ser dita. Esse do entrevistador começou aqui, nesse segundo aqui, e terminou no mesmo segundo, claro, né, na fração do segundo. Estão entendendo o nível de... Sim, muito preciso. Muito bom. Muito preciso, isso. Bom, e aí você pode desmarcar isso, se você não quiser, e retirar aqui, agora vai. Vamos lá, preciso dele menor, isso. Desmarcar e pronto. Aí sumiu tudo. Não está marcando mais tempo nenhum. Então, se você preferir uma transcrição sem marcação do tempo, tem essa possibilidade, e se quiser marcação do tempo, tem a mesma possibilidade também. Ok? Eu vou deixar sem a marcação do tempo, somente para demonstrar como que se faz a extração. E aí, salvar como. E aí você salva lá no seu computador, no desktop. Eu vou colocar aqui no desktop, porque é mais fácil para eu... Aí, ó. Ok, eu vou tentar mostrar para vocês. Onde está Caio? E aí, vocês... eu perdi vocês agora. Cadê vocês? Aqui. Ok. Stop sharing. Pronto. Pronto, eu salvei num TXT e agora eu tenho aqui a transcrição. E aí você pode, se for a sua necessidade, copiar daqui e colar no Word. Pronto. Se é uma transcrição que você precisa, é até aqui o que a gente vai. Que pode estar marcando o tempo de cada fala, de cada pausa. Eu não segmentei nenhuma pausa, mas se a pausa é importante na sua pesquisa, você segmenta a pausa. E aí ela vai aparecer aqui. Okay. Alguma pergunta? Ainda não, mas você dá um tempinho para a gente fazer uma pequena transcrição de alguns segundos dessa gravação, para ver como é que funciona? Sim, claro, vamos lá. Sim, claro. Posso fumar? Pode fumar. Enquanto você fuma, a gente transcreve. Ok. Mas aí você retoma... Pedro, você só retoma um pouquinho. Pode falar, eu estou aqui. Eu tô aqui. Pedro, sou leso. Só retoma um pouquinho. Ai, quem me dera ser leso como você. Eu sou leso, estou te dizendo. Eu transcrevo a mão com o celular do lado, cronometrando.
Mas eu faço o seguinte, então vou em opções, vou modo transcrição, e ali eu transcrevo, e depois disso eu faço o quê? Depois disso, você vai em opções. Aham. Não, desculpa, você está em modo transcrição. Estou em modo transcrição. Depois que eu transcrever alguns segundos. Isso que a gente vai Certo. fazer agora. Aí você vai em File, lá na esquerda. Arquivo. Sim, arquivo. Exportar, ou Export as. Eu não sei Tá. português. Exportar texto como? interlinear. Isso, texto interlinear. Sim. Entendi. Legal. Entendeu? Entendi. Alguém levantou a mão. Tem 2 perguntas antes da gente começar o exercício. A Rebeca perguntou, como faço para deletar um segmento? Deletar um segmento é bastante simples. Me deixa demonstrar aqui para vocês. É bastante simples. O que não é muito simples é eu lidar aqui com as ferramentas do Meet. O Meet é mais fácil que o Elan, pode ter certeza. Então vamos cá. Bom, você vai em opções, modo de segmentação. Digamos que você quer... vou até mostrar mais do que isso. Digamos que você quer juntar essas duas aqui, esses 2 segmentos. Aí você vem, coloca o cursor sobre um deles, até para ele ficar verdinho, e aí, botão direito do mouse, e vai juntar com a próxima anotação, o Merge with Next Annotation. Quando você faz isso, juntou tudo, viu? Ou então eu vou juntar essa aqui com essa aqui. Aí pode ser com a anterior também. Botão direito, Merge with Annotation Before. Juntou tudo. Viram? Aí ficou essa coisa aqui enorme, que eu vou apagar. Aí vocês vêm aqui. Como que faz para apagar? Coloca o cursor em cima, botão direito e deleta. Sumiu tudo. Legal. Então, enquanto o Pedro faz o fag break dele, a gente vai transcrever alguns segundos da gravação, os primeiros segundos. Então, tem que primeiro segmentar, daí então a gente vai para a transcrição para ver se a gente entendeu direitinho o passo a passo. Mas antes disso, tem uma pergunta do Frederico. Mesmo fazendo merge, fica sincronizado com o áudio? Fica sincronizado com o áudio, sim, com certeza. Da mesma maneira. Tá, então vamos transcrever um pouquinho enquanto Pedro fumou seu cigarro. Mas pode não estar. Aí eu estou aqui fumando, tranquilo.
Pedro, transcrevi. Daí, então, eu faço o quê? Esqueci de novo. Vou em arquivo, é isso? Não, já te digo, só um minuto. Vamos lá. Eu vou demonstrar, porque tem algo que é importante. O que vocês estão vendo na tela? Você. Ótimo, ok. Então há algo de errado. Aqui. Eu vou usar esse aqui mesmo. Então, você vem em File, Export as, texto interlinear. Ah, sim. Texto interlinear. E aí, deixa eu só tirar isso daqui. E aí, eu não sei por que motivo, mas o Elan coloca aqui essa tela muito grande. Tem coisas que nós precisamos que estão aqui para baixo. Então, você vem aqui com bastante cuidado para não fechar a tela e faz ela ficar pequenininha para você poder fazer as suas escolhas. Que escolhas? É para marcar o tempo ou não? Então, você quer que na sua transcrição o tempo apareça ou não? Aqui não está aparecendo. Então, se eu quero que apareça, eu marco aqui e coloco Apply. Tá, todo mundo conseguiu transcrever um pouquinho? Só fechar a porta aqui que está barulhento. Então tá todo mundo nesse passo agora, né? Importar transcrição interlinear. Ok. Sim, eu vou repetir isso. Então, aqui, ó, deve ser arquivo aí para vocês, né? Exportar, texto interlinear, e aí fica grande aqui, não tem como trabalhar com isso. Então, tem que diminuir aqui. Para você poder fazer a sua escolha. Se quer que marque o tempo aqui já está marcado no meu, mas se eu não quero, eu desmarco, olha, tem que estar menor ainda. E venho em Apply. Pronto, o tempo sumiu. Agora, se eu quero o tempo, Apply de novo, o tempo volta. Tudo bem até aqui? Sim. E aí vem salvar como... Então, salva onde você quiser no computador, no desktop, numa pasta, vai salvar um texto, um arquivo de texto, que depois você pode copiar e colar no Word. Tá, daí nesse momento, por exemplo, se eu quiser fazer uma transcrição mais refinada, marcando alongamento de vogal, sobreposição de fala, daí eu faço isso no Word. Sim, você faz no Word ou aqui mesmo já aparece. Na verdade, você precisa levar, nesse caso, você precisa levar para o Word aqui o tempo, tem que deixar o tempo marcado, porque aí você vai saber, sabendo quando que uma fala começou e terminou, e outra fala começou e terminou, você vai saber onde que se teve a sobreposição de vozes ou não. Ótimo. Ok? Mais alguma pergunta? Ô, Pedro, eu queria fazer uma... Eu não sei se você vai falar disso ainda, mas, por exemplo, eu estou fazendo a transcrição da fala do Caio. E aí a informação que eu quero, sei lá, eu quero fazer uma trilha para fazer a anotação morfológica e a glosagem da fala dele, por exemplo. Como que eu crio essa linha? Enfim, eu preciso criar uma trilha nova? Bem, não sei se você vai falar disso ainda, eu estou só perguntando porque meu interesse maior é para glosagem. E aí eu queria saber se você vai falar disso ou não, enfim, ou como que eu faria isso. Olha, a próxima etapa eu vou falar de análise quantitativa e de como que a gente pode fazer a categorização de dados. Eu não sei se vai abordar exatamente o que você quer,
o que eu sugiro é que a gente aguarde até lá e se não tiver o que você precisa, você fala novamente. Tá bom, obrigado. Certo? Pode ser assim? Mas se eu entendi bem, eu acredito que está lá, ok? Bom, então, entenderam até aqui? Porque o que a gente tem a tratar sobre transcrição acaba aqui. Uma vez que você salva, você vai salvar um arquivo de texto, né, que você vai chamar do que quiser, Caio, que já tem tanto Caio no meu computador que não dá para colocar Caio mais, né? Qualquer coisa, e aí você grava, salva, e depois vai estar no arquivo de texto. Você copia desse arquivo de texto e coloca no Word. E é importante o que o Rodrigo perguntou, o trabalho de colocar a sobreposição de vozes, que é muito importante para o pessoal da análise da conversa, continua com vocês. Bom, se uma transcrição é o que você precisa, a gente termina aqui. Agora, eu pensei num cenário aqui, porque nesse 1 minuto tem uma variação fonético-fonológica na fala aí do Caio, que é a forma com que ele pronuncia o T. Às vezes ele diz como a palavra gente, às vezes ele diz gente, e outras vezes ele diz gente, por exemplo. Então, eu pensei em demonstrar rapidamente para vocês, se vocês quiserem fazer uma análise desse tipo de variação, é muito usado na sociolinguística, né? Considerando que tem essa variável, a variável T, que eu vou chamar de T, e duas variantes, uma seria a T e a outra a T, certo? E a sua análise vai levar em consideração fatores linguísticos, ou seja, internos, né? Qual é a posição dentro da palavra desse som, se está no começo, se está no final, ou se é um monossilábico. O que mais que eu anotei aqui? Qual que é a classe da palavra, se é substantivo, se é outra classe de palavra. Eu simplifiquei bastante aqui, ao invés de colocar todas elas. A tonicidade, se é tônica, se é átona, e fatores sociais também. O tempo de moradia em Salvador, a idade, se é mais jovem, se é mais velho, a escolaridade, se é maior ou menor escolaridade. Simplesmente é só para demonstrar para vocês como que o Elan pode ser utilizado para fazer esse tipo de trabalho. Nesse caso, vocês entenderam o que eu falei aqui agora? Que é só Tá tudo tranquilo o que eu falei? Sim, isso vai ser útil para Dani, que está aqui. Ok, tá Não certo. É Dani. Bom, então vamos lá. Eu vou pegar aqui uma outra tela. Vocês estão vendo a mim, correto? Isso. Ok, temos aqui a segmentação e a transcrição, Caio e entrevistador. Então, nesse caso, a gente vai abrir um novo tipo. Novamente aqui o tipo. Adicionar um novo tipo que a gente tinha, o tipo que a gente tinha era de entrevista. Vamos chamar esse tipo de D, ou desculpa, de T. Ok? E vamos dar a ele um estereótipo de included in. Depois eu já explico o porquê disso, tem um motivo. Tá? E adicionar. E agora vamos abrir vários
Foi o que eu coloquei. Ok. Vários tiers, várias trilhas. Então, nova trilha aqui, que eu vou chamar a primeira trilha de forma. Por que forma? Qual que foi a forma utilizada? Se foi a T ou se foi a T, certo? Qual o participante? É o Caio e o anotador sou eu. Pedro, você está mudo. Pedro, você tirou seu som. Você está mudo. Pedro, liga teu áudio. Eu não consigo aqui. Pedro. Ele deve estar sem som e sem áudio. Pedro, querido, você está sem áudio. Rodrigo, acena para ele. Pedro. Ele está compartilhando a tela, ele não vai ver. Rodrigo, você não consegue habilitar o áudio dele? Eu não consigo daqui, eu não consigo. É ele que tem que habilitar. Peraí. Vamos ver se por e-mail ele vê. Só um segundo. Mandei um e-mail, vamos ver se ele vê pelo menos o e-mail. Eu também não consigo parar de compartilhar a tela dele. Vou compartilhar a minha para ver se ele se para de compartilhar dele. Foi a minha, né? Foi. Será que parou de compartilhar dele? Não sei. Pedro. Pedro. Pedro, você tá sem som. A gente não tá te ouvindo. Que maravilha. Agora estamos te ouvindo. Ficamos muito tempo sem ouvir você. Conseguem me ouvir? Agora sim, faça um teste novamente. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Meu Deus, por que isso aconteceu? Não sei. Bom, eu não estou ouvindo vocês agora. Rodrigo, fale algo, por favor. Oi, Pedro. Testando. Agora sim, fala você. Sim, eu te ouço. Eu então estou falando. Alô. Estamos te ouvindo, sim. Ok? Bom, eu vou voltar então. Faço tudo de novo? Sim. Por favor. Sim. Ok, deixa eu fechar isso aqui. Não tem problema. Bom, vou continuar falando porque se vocês pararem de me ouvir, me digam.
Tá, agora Bom, estamos aqui te ouvindo. vamos nós, então. Ok, então, o que eu tinha dito? Eu tinha dito que temos aqui o entrevistador e Caio, e nós queremos investigar a variação de como que o T é realizado, às vezes como T e às vezes como T, certo? Então, para isso, a gente vai criar um novo tipo, add a new type, que a gente vai chamar de T, simplesmente, e o estereótipo vai ser included in, que daqui a pouco eu explico o motivo. Tendo feito isso, a gente vem e vai criar vários tiers, de acordo com aquilo que a gente quer analisar. O primeiro deles é a forma. Participante é Caio. O que seria a forma? Se foi ou se foi que foi utilizado. Tá bom? É isso que eu estou chamando de forma. Participante Caio, anotador Pedro. E a parent here none, não tem. Ok. Certo. Um outro fator que a gente pode olhar é a posição. Não pode ter acento circunflexo, nenhum tipo de acento, porque senão o Excel não aceita. O que seria a posição? Se esse som está no começo da palavra, se está no meio da palavra, se está no final da palavra, se é monossilábico ou algo desse tipo. Caio, aqui o participante, anotador Pedro. E aqui eu vou colocar como a trilha mãe forma, para que fique vinculado à forma. Adicionar. Uma outra coisa que eu vou colocar, não vou colocar muita coisa não, colocar classe. Classe. Eu chamo de classe, substantivo, adjetivo, numeral, etc. Mas vamos pensar somente em substantivos e o resto. Ok? Participante Caio. Anotador Pedro. Aqui a trilha mãe também será forma. E por último, vamos considerar a classe. Não classe, desculpa. Tempo em Salvador. Tempo, tem que colocar esse underscore, porque senão o Excel também não aceita. Tempo em Salvador. Participante Caio. E anotador Pedro. Também vinculado à forma. Isso. Pronto. Agora aqui vocês podem ver que nós temos não estamos mais lidando com as trilhas primárias, estamos lidando aqui com a forma, a posição, a classe e o tempo em Salvador. Vamos localizar então os momentos em que a palavra é utilizada. E a gente vai fazer isso utilizando o segmentação. Então vamos lá para a forma e vamos segmentar essa forma toda vez que o som aparecer. Então, eu caí no candomblé literalmente de paraquedas. Bom, e hoje em dia o candomblé é simplesmente o ar que eu respiro. Acho que você no dia a dia, eu toda hora o momento da hora do santo, as pessoas param um pouco, você vai ficar maluco. Não, vou ficar maluco, não, estou fazendo aquilo que eu amo, estou louvando aquilo que eu amo. Exatamente. Não, isso é visível. Limpando e cantando, exatamente como você descreve. Esse rapaz que era bem mais velho, teve um relacionamento, ele era do X-Men. Isso. Era do... Isso, ele era da região. Está mudo de novo. Estranho, né? Por que fica mudo?
Estão me ouvindo? Agora sim, voltou. Ok. Bom, aqui ele fala teoricamente. Isso, teoricamente. Então, essa é a realização do sonho que ele faz aqui. Deixa eu só pegar aqui melhor. Falou teoricamente aqui, novamente, eu não vou considerar, que é a mesma palavra. Bastante. Aí ele já foi um outro tipo de realização. Ok. É isso. Agora eu volto aqui no modo de anotação. E vou preencher aqui. Aqui, primeiro é a forma. A palavra que ele disse foi teoricamente, e ele disse teoricamente. Que eu vou numerar, tá? Se foi t, eu vou colocar 1. Se foi ch, eu vou colocar 2. Porque se eu colocar o símbolo fonético, o Excel não vai aceitar, ok? Então, tem esse e tem o próximo, que foi bastante. Então, esse aqui é número 2. Certo. Então, por que chamava included in, incluído em? Porque aquilo que você, o que eu vou colocar agora de posição, por exemplo, ele vai caber exatamente dentro, vai ficar interligado com a mesma extensão e não maior nem menor. Por mais que eu escreva menos ou mais, ficará ali dentro. Então, a posição, a palavra é teoricamente, então, a posição final, a classe outra, e o tempo em Salvador, vou dizer que é até 10 anos, ok? E o outro, vou fazer a mesma coisa. Forma 2, posição bastante, posição final. Classe outra, não é substantivo, tempo em Salvador, até 10 anos. Bom, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Ou vocês estão um pouco perdidos? Sim. Estão. Eu estou categorizando, como se eu estivesse fazendo uma análise de porquê preparando os dados, né, na verdade, aqui já são dados quantitativos, dados para análise quantitativa, para tentar entender por que essa variação ocorre na fala desse participante, certo? Eu acho que isso serve também para o tipo de glosa que o Frederico estava falando, não serve, Frederico? Ah, tá. Serve. É outro tipo, você vai fazer glosa morfológica, né? Mas eu acho que é o mesmo processo. Bom, aqui eu estava mostrando para vocês um que era somente parcial. Aqui eu fiz ele completo, né? Tem quatro situações em que ocorre. Então, está aqui. Até fiz a forma, a posição, a tonicidade, a classe, tempo em Salvador, escolaridade e a idade, né? Então, forma se é 1, se é 2, né? Se é t ou ch. A posição final, inicial,
se é no meio da palavra ou se é da palavra monossilábica, tonicidade se é átona ou se é tônica, a classe se é substantivo, se é outra, tempo em Salvador se é até 10 anos ou mais de 10 anos, escolaridade maior ou menor. Se é maior ou menor, aí é você com a sua pesquisa que vai determinar o que conta como maior ou menor, se é ensino médio, ensino superior, e aí já é uma outra questão, não é uma questão do ELAN. E idade mais jovem, é a mesma coisa. O que você considera mais jovem, por que é mais jovem ou não, mas digamos que nessa pesquisa que estamos simulando aqui, esse participante é considerado como mais jovem, né? Então, eu fiz esse coding, essa categorização aqui, né, dos dados. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou extrair... Só um segundo, antes de você prosseguir, tem uma pergunta do Frederico. Nesse caso, forma é a trilha-mãe, certo? É a trilha-mãe, exatamente. Eu coloquei como trilha-mãe. Porque todas as outras estão vinculadas a ela. Certo? Bom, e aí depois de tudo isso preenchido, né, suas entrevistas, sei lá, de 3 horas, tudo preenchido, tudo categorizado, você vai então extrair da mesma forma que a gente extraiu Estou olhando aqui se estão me ouvindo sim. Estamos, e a Verônica tem uma pergunta, ela levantou a mão. Será que pode repetir o conceito? O que significa included in? Tá. É uma coisa bem simples. É isso, e talvez os outros, que é time subdivision, symbolic subdivision, symbolic association. Tá bom. Certo. Obrigada. Certo. Olha, o included in significa simplesmente que, por exemplo, você tem aqui a trilha mãe e as trilhas filhas, elas estão, é como se elas estivessem incluídas ali dentro. Então, não tem uma subdivisão. Você veja que está ela ocupa o mesmo espaço, não mais nem menos do que o que está acima. Então, grosso modo, essa segmentação aqui tem a mesma extensão que essa segmentação aqui, e essa mesma extensão que essa segmentação. Significa simplesmente isso. Ok? Então, o segmento da trilha mãe, é isso? Isso, exatamente, o mesmo que o da trilha mãe. Agora, as outras, deixa eu te explicar. Os outros tipos de estereótipo. Time subdivision, esse aqui significa que você pode, dentro da trilha-mãe, você pode, do que se refere ao tempo da trilha-mãe, você pode fazer quebras. Você pode ter várias palavrinhas ali no meio, quebradas, ou vogais, que pode cada uma estar ocupando o seu espaço quebrado ali dentro. Mas todas elas interligadas, mas quebradas. A subdivisão simbólica é aquela que tem como você fazer a mesma coisa que a time subdivision, e além disso, elas podem ficar separadas umas das outras. Não precisam estar ligadas. E symbolic association é quando você tem no máximo 2. Eu não vejo muita utilidade nessa ferramenta aqui do ELAN, para falar a verdade, para além da estética pura, a estética de quando você está trabalhando, que você olha assim para a tela e você vê que você está trabalhando com algo que está organizado, que tem a mesma extensão, ao invés de uma coisa quebrada aqui no meio. Não porque, consigo. Como eu trabalho com línguas indígenas, a questão de quebrar as palavras, dividir, fazer uma análise interlinear, aí não sei se seria importante saber usar isso, né? Por isso perguntei. Certo. É porque a categorização que a gente está fazendo aqui não está separando os sons da palavra, né? No caso,
nem morfemas das palavras, a gente está considerando outros fatores, tanto os linguísticos quanto os sociais. Mas se você fosse, se fosse para separar o T, né, a pronúncia do T, e isolar ali dentro do segmento, talvez fizesse sentido, aí sim. Talvez seja esse o objetivo de quem fez essa divisão toda dos estereótipos. Eu não sei se chamam de estereótipos aí no português. Na versão em português do estereótipos. Sim. Ok. Então, desculpa, eu me perdi em Symbolic Association. O que seria? Symbolic Association que cabe somente duas divisões aqui. Uma aqui para cá e uma para cá. Uhum. Somente isso. Obrigada. Ok? Tá, por nada. Continuando aqui. Bom, da mesma forma que a gente, depois que a gente fez a transcrição, a gente extraiu, agora a gente fez todo esse coding, essa categorização, a gente extrai também. Né? Hoje à tarde estava dando um problema, que eu espero que não dê agora. Você vem em File, eu posso repetir depois, tá? Não tem problema. Export as Tab Delimited Text. E aí você desmarca aqui, se tiver marcado, desmarca os participantes, porque agora a gente não está pensando neles mais, a gente está pensando no que a gente categorizou, é isso que nos interessa agora, certo? E aí, ok. Mas não está pegando, ok. E salva. Eu vou colocar aqui salvo como Caio Rato. Categorizado. Ok. Depois disso, você vem até o Excel. Abre uma planilha do Excel. Estou extraindo a categorização para o Excel. Vamos usar a partir daqui para deixar a primeira para o nome do participante. Desculpa, vocês não estão vendo, né? Não, só ela. Ok, obrigado. Mas, basicamente, eu abri uma tela do Excel, foi só isso, ok? Então, abri a tela do Excel, que eu vou mostrar agora. Então, a gente vai trabalhar a partir daqui, para que aqui a gente ponha o nome do participante. Pegar dados externos, a partir de texto. Não entendo, ele não aparece. Eu não sei por que ele não vem. Porque ele deveria vir para cá. Eu vou fazer de novo.
Export as tab delimited text. Ok. Ah, claro. Por isso. O FRJ Elan. Ok. Aqui, data from text. Aí, cat. Vocês estão vendo que veio tudo para cá? Mas tem dois erros acontecendo que eu não sei por que isso está acontecendo. Estão vendo a planilha do Excel? Sim, estamos. Estão, né? Esse dado aqui, no minuto 1 e 9, está sendo repetido com erro aqui. Tá vendo? Tudo em branco. E aqui também a mesma coisa está acontecendo. Este 45.4 está sendo repetido aqui, faltando um dado. Será, Pedro? Não sei dizer o motivo. Talvez seja na primeira vez que você estava fazendo e nós tivemos problema no áudio. Não, mas hoje... Não? Mas não, hoje à tarde eu estava testando, estava revisando o material e já estava dando isso. Bom, aí aqui você vem e coloca o nome do participante, né? Claro que aqui é uma coisa pequenininha, né? Quando a gente trabalha com entrevistas de 1 hora, você tem, sei lá, 2, 3 páginas do Excel. Aqui, essa aqui também não existe, ó. E aí, para que serve isso aqui? Que é a parte importante, né? Essa trabalheira toda tem que servir para alguma coisa. Né? Para que serve isso aqui? Com isso aqui, você consegue levar os dados para análise quantitativa no R. Vocês trabalham com R aí, com R, o programa? Que é uma... ou desconhecem? Alô? Estão balançando que sim, mas eu desconheço, mas eu não trabalho assim. Uhum. Bom, para quem trabalha com análise quantitativa, o R ou a R, não sei como é chamado aí, porque foi aqui que eu conheci, é muito útil, muito, muito útil. Só que para você utilizá-lo, você precisa dos seus dados todos muito bem organizados em uma planilha do Excel. E fazer isso manualmente é simplesmente um trabalho gigantesco e o Elan possibilita fazer isso. Que foi mais ou menos isso que é exatamente isso que eu demonstrei agora, certo? Mas a forma de extrair é essa que eu mostrei para vocês. E aqui mais, parar a apresentação. Bom, é isso o que eu tinha. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a maioria não sei, a maioria de quem faz pesquisa em linguística aplicada, acredito eu, porque também faço pesquisa em linguística aplicada, vê mais utilidade na primeira parte do que a gente tratou, né, que é transcrição e como categorizar, enfim, né, e não essa segunda parte que é para análise quantitativa.
Mas aqui também tem o pessoal do programa de linguística, Pedro. Então, ambas as partes vão ser úteis. Certo. Alguém tem alguma pergunta? Eu não tenho. Eu que sou leso. Leso, ai. Para essas coisas, sou muito leso. Eu entendi. Mas se vocês tiverem perguntas, a hora é agora. Aproveitem que Pedro está por aqui. Ai, quem me dera, Pedro está por aqui, eu no Rio de Janeiro. Você está em Londres, ora. Você quer estar aqui, a gente quer estar aí. Ai. Mas, enfim, tudo que eu mandei, tudo o que é visual, tudo que eu demonstrei, o que é visual, inclusive mandei um rascunho hoje, não estava totalmente pronto ainda para o professor Rodrigo, se ele quisesse dar uma olhada, mas vocês vão receber. Eu mando para você, Rodrigo, eu coloco lá na... Você tem status de professor, você mesmo pode colocar lá, fazer o upload no mural. Mas se você preferir, eu posso colocar, não tem problema não. Eu prefiro. Não, você me manda por e-mail que eu faço upload, como eu sei lidar, eu faço mais rápido. Tá bom. Então tá, não